Seja bem-vindo ao mundo marcial. Kickboxing holandês é um dos melhores estilos de kickboxing. Pessoas que não praticam esportes de combate podem ter dificuldade em identificar como o estilo holandês difere de outros estilos, pois todos parecem iguais. Mas, na realidade, isso é muito fácil de entender se você sabe o que procurar. O kickboxing holandês surgiu na década de 1970 na Holanda e é uma mistura de técnicas de boxe, Muay Thai e Karate Kyokushin. Difere de outros estilos, porque a ênfase está na pressão de avanço ininterrupta, alta produção de socos e chutes baixos. Se um kickboxing está usando socos muito mais do que chutes em uma luta, esse lutador provavelmente é treinado no estilo holandês. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com vídeos com temas semelhantes como este. Agora vamos ao vídeo. A história do kickboxing holandês começa na década de 1970. Durante esse período, houve uma grande rivalidade entre duas artes, Muay Thai e Karatê. Lutadores de ambas as artes costumavam lutar um contra o outro o tempo todo sob várias regras personalizadas. Para encontrar um equilíbrio entre as regras e tornar as partidas justas, eles criaram o kickboxing japonês, uma mistura de regras e técnicas de ambas as artes. Na década de 1970, um artista marcial holandês, Jan Pleijs, viajaria para a famosa Academia Megiro no Japão. Esta é uma academia pioneira no kickboxing, e onde Pleijs e seus amigos aprenderiam essa nova arte. Eles voltariam para a Holanda e abririam outra academia Megiro em Amsterdã, e criando a primeira associação holandesa de kickboxing. Ao longo dos anos, eles adicionariam mais ferramentas para criar o estilo holandês. Eles usaram o kickboxing japonês como base, além do qual adicionaram técnicas de boxe ocidental. E a ênfase passou de chutes para golpes de mão, razão pela qual o estilo holandês difere tanto. Nas décadas seguintes, os lutadores holandeses desfrutariam de muito sucesso contra boxeadores e lutadores tailandeses de outros estilos de kickboxing. Nos anos 80 e 90, o estilo holandês surgiria como, talvez, o melhor estilo de kickboxing que também está presente nos tempos modernos. Qual é a diferença entre o kickboxing holandês e o Muay Thai tailandês? O kickboxing holandês tem origens do Muay Thai, razão pela qual esses dois estilos são semelhantes. Mas, por outro lado, esses dois estilos diferem muito quando se trata de ênfase, regras e técnicas. Aqui está uma explicação detalhada. ênfase e técnicas. Também conhecido como a arte de 8 membros, o Muay Thai é um pacote total quando se trata de golpear. Seus combatentes usam todos os membros como armas para causar danos com chutes, socos, joelhos e cotovelos. A ênfase está em chutes poderosos e lutando no clinch usando cotovelo e joelhos. Você raramente vê lutadores jogando combos avançados de boxe. Eles usam socos apenas para configurar chutes ou entrar nos intervalos. Além disso, eles tendem a lançar ataques de força únicos, em vez de combinações. O estilo holandês, por outro lado, difere muito. Sim, os lutadores podem atacar com chutes, socos e joelhos, e as lutas parecem visualmente semelhantes. Mas eles não podem usar golpes de cotovelo, joelhos na cabeça ou arremessos. A ênfase está nas técnicas de boxe ocidental, alta produção, pressão constante e luta em ritmo acelerado. Os combatentes tendem a explodir com uma enxurrada de socos e terminam todos os ataques de boxe com um chute. Diferenças nas regras entre o kickboxing holandês e o Muay Thai tailandês. Regras do Muay Thai são praticamente iguais em todos os torneios e são fáceis de entender. Duração: cada partida inclui 5 rodadas de ação, sendo cada rodada de 3 minutos. O período de descanso entre as rodadas é de 2 minutos. Técnicas: lutadores podem atacar com chutes, socos, joelhos e cotovelos. Eles também podem jogar o oponente no chão usando rasteiras. Clinch: os lutadores podem se agarrar a golpes de joelho e cotovelo, bem como jogar o oponente no chão. Regras holandesas de kickboxing são muito semelhantes, com poucas exceções. Duração: as partidas duram 3 rodadas, sendo cada rodada de 3 minutos. O período de descanso entre as rodadas é de 1 minuto. Rodada extra: se a luta terminar empatada, há uma rodada extra. Técnicas: os kickboxings holandeses atacam com chutes, socos e joelhos, rasteiras e cotovelos não são permitidos. Clinch: os lutadores podem conquistar apenas para acertar um golpe de joelho no corpo. Qual é a diferença entre o kickboxing holandês e o kickboxing americano? O kickboxing holandês e americano não têm muito em comum. Esses dois estilos diferem muito quando se trata de regras, ênfase, a maneira como você executa técnicas e muitos outros aspectos. ênfase e técnicas. Também conhecido como contato total,
O americano kickboxing surgiu na década de 1970. É uma mistura de técnicas do karatê tradicional e do boxe ocidental que o torna semelhante ao estilo holandês. Mas difere muito porque não inclui nenhuma técnica de Muay Thai, e os lutadores não podem atacar abaixo da cintura. Além disso, não há golpes de joelho no clinch. O estilo holandês difere muito porque coloca mais ênfase no boxe ocidental e nas técnicas do Muay Thai e do karatê. O principal objetivo no estilo holandês é superar o oponente e destruir as pernas com chutes rápidos e poderosos. Jogar chutes altos também é importante, mas não tanto quanto no kickboxing americano. Diferenças nas regras entre o kickboxing holandês e o kickboxing americano. Embora esses dois estilos possam parecer semelhantes quando se trata de técnicas, os estilos americano e holandês diferem muito quando se trata de regras, e aqui está uma comparação detalhada. Regras americanas de kickboxing. Duração: as partidas incluem entre 2 e 10 rodadas, sendo cada rodada de 2 ou 3 minutos com 1 minuto de descanso entre elas. Equipamento de proteção: os lutadores usam luvas de boxe, calças e botas de chute. Técnicas: golpeando abaixo da cintura, cotovelos, joelhos, não são permitidos. Os combatentes podem usar rasteiras, mas isso depende do árbitro. Chute com a canela raramente é legal. Regras de estilo holandês. Duração: rodadas de 3 minutos com descanso de 1 minuto entre elas. Em caso de empate, há uma rodada extra. Técnicas: socos, chutes, joelhos no clinch. Golpes de cotovelo e arremesso de oponente no chão não são permitidos. Clinch: os lutadores podem apenas para acertar um golpe de joelho no corpo. Você pode usar clinch no kickboxing holandês? Sim, você pode usar clinch no kickboxing holandês para causar danos ao seu oponente. Mas lembre-se de que esse tipo de clinch difere muito daquele no Muay Thai, onde os lutadores podem usar o quanto quiserem. No kickboxing holandês, os lutadores podem apenas golpear os joelhos do corpo. E eles podem fazer isso por até 5 segundos antes que o árbitro separe os lutadores. Você não tem permissão para se agarrar para descansar, interromper a ação ou fazer outros golpes em vez de joelhos no corpo. Embora 5 segundos não pareçam muito, é mais do que suficiente para causar danos sérios. Um dos mestres da batalha de clinch no kickboxing holandês é Alistair Overeem. Ele terminou muitos de seus oponentes com joelhos, tanto no kickboxing quanto no MMA. O kickboxing holandês é usado no MMA. Sim, o kickboxing holandês está mais do que presente nos combates modernos de MMA. De fato, você não pode esperar ter sucesso ou se sair bem no MMA sem, pelo menos, habilidades básicas de kickboxing. Existem alguns contras no estilo holandês no MMA, como a falta de clinch. Mas, por outro lado, nenhum único estilo ensinará como misturar melhor os chutes com os socos do que o holandês kickboxing. E isso é crucial para o MMA. Uma das melhores técnicas de estilo holandês no MMA são chutes rápidos e baixos. Essa técnica é muito eficaz no combate na gaiola e se tornou uma das principais armas. Nos dias modernos, é comum ver lutadores terminando uma luta com essa técnica específica. Embora pareçam simples, chutes baixos desempenham um grande papel no MMA por várias razões. Primeiro, é uma técnica simples que não queima muita energia e, segundo, você pode usá-las contra lutadores de wrestling. A maior desvantagem de qualquer estilo de kickboxing é que os lutadores podem pegar a perna e chutar alto em movimento. Mas os chutes baixos do estilo holandês são tão baixos e rápidos que os lutadores simplesmente não conseguem pegá-lo. A outra grande habilidade que o estilo holandês traz para o MMA é o trabalho de pés e o movimento da cabeça. Por exemplo, os lutadores do Muay Thai tendem a permanecer de pé e na linha central o tempo todo. Isso os deixa abertos para uma queda contra lutadores. Mas o estilo holandês é mais versátil nesse aspecto, porque coloca mais foco no trabalho de pés, no movimento da cabeça e nos ângulos, famosos kickboxing do estilo holandês. Nas décadas de 1990 e 2000, lutadores de estilo holandês costumavam dominar a cena. Aqui estão apenas alguns dos lutadores mais famosos do estilo holandês que também são os mais bem-sucedidos. Robbie Keeman costumava treinar diretamente sob o fundador do estilo holandês, Jan Pleijs, e é uma das primeiras estrelas holandesas. Apelidado de Sr. Low Kick, se aposentou com 97 vitórias em seu recorde, das quais 77 eram nocautes cruéis, o que lhe dá uma boa visão de quão habilidoso Keeman era. Ramon Dekkers é talvez o kickboxing holandês mais violento da história, que tinha dinamite nas duas mãos. Ele era uma verdadeira lenda de Muay Thai e um dos primeiros estrangeiros a vencer lutadores tailandeses em seu próprio jogo. Ernesto Rus é 4 vezes vencedor do Grande Prêmio do Mundo de K1,
frequentemente visto como o melhor lutador da história desta promoção. Conhecido por seus chutes nítidos e cruéis, Rush se aposentou do esporte com 99 vitórias e apenas 11 derrotas. Andy Schauer é bicampeão do K1 World Max e campeão mundial múltiplo em diferentes organizações. Ele é um exemplo ideal do estilo holandês moderno e é um dos kickboxing mais técnicos de todos os tempos. Peter Aerts é uma verdadeira lenda do kickboxing holandês e 3 vezes vencedor do GP do mundo de K1. Ele competiu no topo por mais de 2 décadas e se aposentou com 108 vitórias e 81 nocautes em seu recorde. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal, veja também as playlists com temas semelhantes. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.